Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de começar o estudo, a gente queria pedir desculpa porque o nosso projetor número 1 deu pane, foi para o concerto, ainda não voltou. Esse é o reserva, então não está muito claro, né? Mas acho que dá para ler. E dá pra... Por isso que a gente precisa apagar um pouco as luzes, tá bom? O tema que a casa pediu para a gente trazer do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Esse tema, ele está dentro do Sermão do Monte, proferido por Jesus. É o que a gente chama das bem-aventuranças. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala de 4 bem-aventuranças, e essa é uma delas, né? Bem-aventurados os pacíficos, mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, né? Jesus ainda completa essa frase dessa bem-aventurança. E esse tema, se a gente fizer uma avaliação sem entrar no estudo, né, que a gente vai dar uma destrinchada nisso, a gente tem que avaliar que ele é extremamente pertinente e relevante nesse momento em que vivemos, né, no nosso planeta, no nosso país, tão conturbado, né, tão exacerbado com guerras para todos os lados, com uma violência urbana, né, uma violência física muito grande. Hoje parece que uma boa parte da população encurtou o pavio. Aí a gente vê brigas, discussões, né, que normalmente terminam em tragédia, na sua grande maioria. Da população, isso não é específico no Brasil, a gente, né, é só acompanhar os noticiários, quem acompanha os noticiários internacionais, acompanha que isso também acontece bastante. E o Jesus trouxe isso para a gente há 2026 anos atrás, né, no seu Sermão do Monte, que é lindíssimo, né? O Sermão do Monte é um poema lindíssimo, e as bem-aventuranças, então, serve para a gente, né, o Sermão do Monte e as bem-aventuranças como norte dos ensinamentos de Jesus, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o capítulo. E aí a espiritualidade, através dos médiuns e da compilação de Kardec, dá uma destrinchada com uma visão mais espírita. Isso está registrado lá em Mateus, então ele fala: bem-aventurados são os brandos porque eles possuirão a terra. Se a gente pegar dentro da escala espírita, né, dos mundos espíritas, né, a escala espírita, você tem os mundos mais avançados, aonde lá nós não teremos mais dores, nós não teremos mais brigas, ou seja, os brandos estarão lá, e pacíficos, são os que vão herdar a terra. Aqueles que não se adaptarem, né, vocês têm ouvido aqui na casa principalmente, mas em geral no movimento espírita, se falando bastante sobre a transição planetária. E é isso. A transição planetária é uma troca de frequência, onde nós teremos mais pessoas boas do que pessoas más, né? Ainda vai ter um pouco de pessoas com uma frequência diferenciada, mas na sua grande maioria serão pessoas de bom coração, mais brandas, mais pacíficas. E a gente pode até pensar assim: meu Deus do céu, isso que está tendo aí, será que vai acontecer? Porque a gente fica até um pouco, né? Se a gente não tiver aquela fé mesmo, a gente fala assim: não pode ser, né? Porque o que a gente vê nesse momento são coisas exacerbadas. E nesse capítulo, né, Kardec reúne para a gente os ensinamentos de Jesus sobre mansidão, tolerância e pacificação. A gente espera que a gente consiga trazer essa mensagem, né, de Kardec, para que a gente saia daqui, no mínimo, refletindo sobre esses temas, né? Conseguir fazer demanda uma outra história, e a gente tem que tentar isso, né? Então a gente vai tentar trazer isso para fazer esse momento de reflexão com a gente. O que seria brandura? Brandura é agir com calma, equilíbrio e respeito, mesmo diante das dificuldades. Olha o cidadão aqui, ó, a princípio sem solução, né? E quantas vezes na nossa vida a gente se encontra sem solução, e aí seja
em qualquer situação, né? Na nossa casa, no trabalho, enfim. E a gente muitas vezes se desespera, a gente se desequilibra. E aí a gente não consegue encontrar a solução. Então a brandura, ela é fundamental nesses momentos de dificuldades, por quais todos nós passamos, né? Independente da natureza, a gente passa frequentemente. Nesse afunilamento que o planeta passa para a transição planetária, principalmente, né? Onde a gente tem muitas energias conturbadas nesse momento. E aí a gente, individualidade, precisa ter serenidade, né? O estudo vai trazer isso para a gente. A gente precisa ter essa brandura, calma, equilíbrio, respeito, na situação mais difícil que a gente tem que passar. Por uma perda de emprego, por uma perda de um familiar, por uma doença que a gente tem, né? Uma dificuldade financeira, enfim. Qualquer situação a gente tem que manter a calma, equilíbrio, para que a gente seja brando no falar, no se dirigir, no agir. Isso é fundamental. E a brandura é isso. Quando Jesus fala lá, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, eles são brandos, mas são firmes. Né? Essa brandura não significa que a gente seja prostrado. São coisas muito diferentes. É brandura na ação, principalmente, no falar, no respeitar. Né? Nesse livro, A Alma e Coração de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, tem uma página chamada Energia e Brandura. Eu separei duas aqui para a gente ter uma noção, né? Emmanuel fala assim: energia na convicção, não demais que se transforme em teimosia. Né? Precisamos ser firmes, mas também não temosos. Brandura na humildade, não demais que degenere em servilismo. Energia na sinceridade, não demais que descambe no desrespeito. A gente tem essa mania, né, de preciso ser muito sincero, e aí você falta com respeito em algumas situações. Brandura na paz, não demais que se acomode em preguiça. E ele continua: em tudo equilíbrio, porque se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte e em qualquer tempo a presença da caridade e da paciência em nós mesmos. Lembra aquele de brandura, ele fala em equilíbrio? De novo, ó. Então é importante que a gente se equilibre emocionalmente, principalmente, que é a nossa balança, né? Quando a gente está desequilibrado emocionalmente por um momento, deixa eu ir passando aqui, porque nos momentos difíceis, e reparem que ele fala em toda parte e em qualquer tempo. Não é só agora. A gente precisa ter esse equilíbrio por toda a eternidade daqui para frente. Ah, eu não consigo, ainda não tenho, não consigo. Mas precisa tentar. Todos nós que frequentamos um templo religioso estamos recebendo o ensinamento de Jesus. E aqui, além do ensinamento padrão que a gente recebeu, né, dos evangelhos, a gente ainda tem uma ótica do mundo espiritual, superior principalmente. Não sei se está dando para ver aqui, né, bem nítido, de onde eu estou aqui, eu não estou enxergando direito. A influência dos espíritos em nossa vida. O Livro dos Espíritos, numa pergunta que eu não vou lembrar o número dela, diz a seguinte: os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Em ordinário... Você sabe qual é a pergunta? Não, né? Ah, pois é. Em ordinário, são eles que nos dirigem. Não está dando para ver aí? Acho que não. Está dando para ver direitinho? Aqui nós temos um cidadão, do lado de cá um espírito inferior, do lado de cá um espírito superior. E se a gente fizer uma reflexão, a gente vai ver que na nossa rotina diária, a gente tem sempre isso.
Muitas vezes somos colocados em uma situação em que vem um e fala assim, faz isso, faz aquilo, você está sendo bobo, né? Você está sendo enganado. Aí vem o outro aqui e fala assim, não, não é isso, respeita, porque aquela pessoa que está te fazendo isso, ele está errando, você não precisa errar. E aí a gente vai recebendo essas, né? É muito comum nesses desenhos animados a gente ver um do lado de cá, né? Um diabinho do lado de cá e um anjinho do lado de cá. E é importante que a gente tenha um conhecimento para saber qual dos dois a gente vai escolher, né? Qual dos dois a gente vai alimentar. Se a gente deixar de alimentar um, ele morre. Se a gente alimentar o outro, ele vive. Então essa escolha que a gente tem que tentar fazer, porque essa influência dos espíritos, ela acontece. Livro dos Espíritos, muito mais do que a gente imagina. Então se a gente sintonizar com os espíritos inferiores, as nossas decisões serão normalmente equivocadas. Se a gente sintonizar com os espíritos mais superiores, as nossas decisões fatalmente serão acertadas, né? E é muito mais do que a gente imagina, gente, muito mais. Então a gente precisa estar atento, vigilante, né? Lembra do orar e vigiar de Jesus? É isso, a gente precisa orar e vigiar muito. Como eu falei aqui, o nosso planeta passa por um momento de turbulência. Se a gente tivesse um gráfico, as energias elas são assim nesse momento, elas não são aquelas lineares. E aí a gente precisa ter o coração em paz, para que essas frequências, né, essas oscilações, não nos atinjam. Porque a gente é bombardeado frequentemente com notícias ruins, com fatos ruins, né? Boa parte de nós se alimenta das notícias. E a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. Mas o problema é você receber aquela coisa ruim e alimentá-la, aquela coisa ruim. É a gente alimentar esse cidadão aqui do lado, né, os espíritos inferiores. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí quem tem uma religião, quem vai numa casa espírita, por exemplo, como nós estamos aqui, é diferente. Quando passamos por um problema, a gente passa a encarar de uma forma mais equilibrada, mais ponderada. E isso ajuda muito nos momentos mais difíceis para a gente manter o equilíbrio. Por isso a gente insiste no estudo. Vamos estudar, vamos conhecer mais a doutrina, conhecer o Evangelho de Jesus mais a fundo. O Sermão do Monte é um roteiro para a gente. É um roteiro de vida. Essa é só uma das bem-aventuranças. Olha que a gente vai... É um estudo que a gente ficaria aqui 2, 3 horas para falar. Mas o nosso presidente já falou, 40 minutos, eu corto o microfone, entendeu? Então não dá para a gente esticar muito. Sentimento muito evidente, né? Evidenciado, aliás, nesse momento, a cólera. A ira destrói relações e perturba o espírito. A serenidade é um exercício diário. É comum a gente ver na nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho, na rua, né, no trânsito principalmente, né, muitas pessoas pacíficas, quando senta no carro com o volante, se transforma, é como se fosse uma dupla personalidade, ficam inclusive agressivas no trânsito. Uma transformação, né? Nas relações, quando a gente tem alguma coisa que não nos agradou, a gente tem um sentimento de ira muitas vezes. E aí às vezes você estraga uma amizade, um namoro, um casamento, né? Cria uma incompatibilidade com filho, com filha, com parente, tudo por esse sentimento aqui de ira, que é galgado do nosso orgulho. Ao passo que a serenidade traz tudo isso, só que a serenidade, como ele fala aqui, é um exercício diário. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Você tem que exercer a serenidade. Sei que o pensamento está assim, mas não é fácil. Não é fácil.
Realmente não é fácil. Primeiro que somos espíritos em evolução, né? Ainda temos muito a aprender. Temos que exercitar bastante essa serenidade. E muitas vezes não conseguimos. Mas o que é importante? Aí o nosso dirigente aqui, conversando em off aqui, falou: o importante é que a gente, nesse momento, já reconhece quando a gente está errando. Eu vou contar um que aconteceu comigo no finalzinho do estudo, para vocês entenderem a importância da gente ter essa noção de que, eu realmente estou errando. Orgulho e violência. Grande parte dos conflitos nasce do orgulho e da intolerância, né? Comum no ambiente de trabalho, às vezes você é o mais antigo, aí chega uma pessoa novata, que também tem um conhecimento, quando ele chega para você, você fala: chegou agora, já quer sentar na janela? Olha o orgulho falando mais alto, né? Na maioria das vezes a gente se acha o rei da cocada. Isso acontece nos nossos movimentos espíritas, nas casas religiosas que a gente conhece, né? Infelizmente acontece. Somos humanos, erramos, estamos em evolução. E às vezes, à medida que a gente vai adquirindo um conhecimento, a gente vai achando que passamos a ser melhor. Como eu faço isso, palestra, eu não posso ir para o banheiro lá limpar um banheiro. Eu sou orador espírita, faço palestras bonitas. Por que eu sou melhor do que uma pessoa que está limpando o banheiro ali? De ordinário, não. Pelo contrário, se eu penso assim, eu sou um espírito ainda bem mais atrasado do que aquele que está ali. Então, essa diferença, né, que esse orgulho traz para a gente, faz com que essa violência seja gerada na maioria das vezes. Essa intolerância tão comum no meio empresarial, né? A gente assiste frequentemente isso nos meios empresariais, né? Lamentavelmente. E isso vai gerando violência. Sempre gera violência. O orgulho e o egoísmo, eles são as chagas da humanidade. São as duas coisas que a gente precisa extirpar da nossa vida. Até porque a gente acredita em reencarnação, somos espíritas. Então, se hoje eu sou o CEO de uma empresa, isso é temporário. Absolutamente temporário. Se hoje eu tenho posses, é temporário. Chico Xavier, na sua imensa sabedoria, fala para a gente que nós teremos que passar por todas as provas, todas, sem exceção. Então seremos ricos, seremos pobres, seremos presidente de uma empresa, seremos auxiliar de serviços gerais, todas as experiências nós passaremos. Só assim a gente vai se qualificar, só assim a gente vai evoluir. Então isso aqui, essa coroinha aqui, transitória. Alguém conhece algum rei que continua reinando até hoje? Não. Jesus. Mas Jesus tinha essa realeza aqui? Não. Não tinha. Podemos ser reis igual a Jesus? Sim. Ele mesmo fala isso. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? E aí aqui é o Jesus fazendo, né, a pregação dele no Sermão do Monte, onde ele fala de novo: bem-aventurados os pacíficos, onde os pacificadores herdarão a terra. E para começar, gente, a achar essa paz interior, essa paz, reforma íntima, um dos pilares da doutrina espírita. Se eu continuar sendo aquele homem velho com as mesmas ideias de encarnações passadas, continuarei padecendo, continuarei sofrendo, continuarei reencarnando com dores, com provas, expiações.
Então a gente precisa se reformar, transformar-se interiormente para a gente alcançar a verdadeira paz. A gente precisa de aceitar novas ideias, entender novas ideias. Quem teve a possibilidade de assistir mais para o final do estudo do Paulo Eduardo aqui, ele falou dos evangelhos agnósticos, né? Trazendo nova luz. Nós fomos formatados em 4 evangelhos, que são os canônicos, né? Mateus, Lucas, João, Marcos. Isso foi nos colocado assim. Hoje vem surgindo novas informações sobre, como Paulo falou aqui, sobre Jesus, enfim, sobre tudo. Vem descortinando mais coisas ainda do que a doutrina espírita já descortinou, esses evangelhos que foram encontrados em 1948, se não estiver enganado. E aí a gente precisa estar aberto para receber essas informações, ter entendimento para isso. E aí a gente precisa ter filtro, ter conhecimento, ter base, porque vão surgir muitas divagações, né? O que a gente pode chamar de fake news. Né? Então a gente precisa ter essas noções. E a gente precisa estar aberto para isso. A própria doutrina espírita ela é evolucionista, então, com o passar do tempo, a gente não pode ficar preso nas 5 obras básicas. Nós tivemos Chico Xavier, Divaldo, outros escritores, outros médiuns que trouxeram coisas novas para a gente, que não estão lá registrados por Kardec. Mas nenhuma delas vai em desacordo com a doutrina dessas obras. Algumas vão. Por isso a gente precisa ter conhecimento mais profundo da doutrina, estudar mais a doutrina, conhecer. Porque ao gente ler uma obra, a gente fala, não, peraí, isso aqui está em desacordo com a doutrina. A gente precisa ter esse conhecimento. E essa reforma íntima só vai acontecer com isso, gente. Muito estudo, muita disciplina, para a gente adquirir esse conhecimento. E à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a racionalidade vai chegando. E quando chega a razão, chega o equilíbrio. Tá? Não vai ser qualquer período conturbado que vai fazer com que a gente se desequilibre. Porque a gente encontrou razão. Quando a gente tem só emoção, um simples não suficiente para desequilibrar. Quando você tem a razão, você vai entender que aquilo lá faz parte de um processo, aí tem toda uma história. Né? Então, reforma íntima é o primeiro passo para a gente adquirir essa paz. Ideias pré-concebidas precisam ser, às vezes, reavaliadas. Não é pegar tudo que a gente aprendeu dos evangelhos e jogar fora, não é isso. É entender que o que está vindo veio para agregar, assim como a doutrina espírita não veio desmentir nenhum evangelho, não veio contra nenhum evangelho até então. Trouxe novas ideias que a gente entendeu e hoje a gente está aqui, né? Estudando doutrina espírita, participando do movimento espírita, entendendo o que é que a gente precisa fazer. E nós vamos, à medida que formos passando do momento evolutivo nosso, a gente vai aprendendo e novas coisas vão chegando para a gente, né? A gente conseguiria imaginar doutrina espírita na época de Jesus? Não. E ele falava em doutrina espírita. Se a gente pegar todo o evangelho de Jesus, todo ele direcionado ao mundo espiritual. Meu reino não é desse mundo, precisa nascer para poder encontrar, passagem de Nicodemos. Então Jesus fala nesse mundo espiritual. Só que ele tinha que falar de forma velada, não dava para ele dizer que o Espírito baixava, até porque no Antigo Testamento Moisés coloca lá que era proibido fazer as invocações. Mas foi uma coisa pertinente àquela época de Moisés, principalmente, né? E aqui, gente, ó, pergunta 625, nunca esqueçamos isso. Nosso modelo tem que ser sempre Jesus. Porque foi, de acordo com a doutrina, o espírito mais perfeito que a gente já teve oportunidade de conhecer. Observa que eles não falam que ele foi o único. Ele foi o mais perfeito que nós, até agora, recebemos. Então você tem outros Cristos, né?
Se a gente pegar toda a trajetória de Jesus, e aí desde o início, né? Mas principalmente quando ele retorna para iniciar a sua missão, principalmente, ele enfrentou muitas perseguições, com amor, silêncio, misericórdia. Né? No capítulo final, na cruz, quais foram as últimas palavras de Jesus? Alguém lembra aí, não? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Você imagina passar por tudo que ele passou, né? Todas as humilhações, todas as dores, todas as torturas, e ainda no final lá, pedir perdão para nós. Porque estávamos ali também crucificando-o. E aí eu falo, a doutrina espírita trouxe para a gente isso, ela tirou Jesus da cruz. Para nós espíritas, Jesus não é aquele Jesus da cruz, é o Jesus que trouxe todos os ensinamentos para que a gente evoluísse. Eu vou usar um termo que não é isso, mas ele fez esse sacrifício de encarnar e trazer isso tudo para a gente. Primeiro ele mandou vários missionários, vários profetas, e a gente os ignorou. Na maioria das vezes a gente os matou, né? Que vinham trazer a palavra de Jesus. Então ele tem que ser sempre o nosso modelo. No momento de dificuldade, fala assim, meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Pega o Evangelho e vamos buscar esse norte. Ele é sempre o nosso guia e modelo. A verdadeira força é a força moral, gente. Ela é superior à violência. O espírito evoluído domina as suas emoções. Muito difícil. Né? Quem já assistiu, quem conhece um pouco a biografia de Chico Xavier, né? Porque tem livros, tem filmes, várias biografias, era difícil ver Chico Xavier se desequilibrar. Não tem histórico disso. Porque era um espírito evoluído, ele dominava as suas emoções. Você vê que ele foi achincalhado, foi humilhado, né? Foi questionado muitas vezes, mas ele manteve a serenidade, porque ele tinha aquela paz dentro dele. Era já um espírito evoluído. Então essa força moral, ela supera a violência. E é ela que a gente tem que buscar. É ela que a gente tem que trabalhar para conquistar. Todos os dias, a cada instante. E se a gente prestar atenção aqui nessa escada, né, os espíritos inferiores estão em negro, em preto, né? E os espíritos mais superiores estão brancos. Porque a aura, né? Na verdade aqui não é branco, é luz, tá? A gente fala branco porque a imagem está branca, mas é a luz. Aqui basicamente é nós, com a nossa luzinha aqui, ó, bem apagadinha, né? Mas a gente está subindo. Todos nós estamos, nesse momento, buscando alguma coisa. Poderíamos estar no conforto do nosso lar, lá assistindo nossa televisão. Mas viemos aqui buscar alguma coisa na casa espírita. E hoje o advento da internet, o advento dos YouTubes da vida, proporciona que mesmo em casa a gente consiga assistir uma boa palestra, um bom estudo. A gente conversa, hoje as pessoas falam isso. Ah, eu não fui, mas eu não pude vir na segunda-feira, mas em casa eu assisti uma palestra do Haroldo, enfim, do Chico, do Divaldo. Então hoje a gente busca esse entendimento. E essa busca, ela é fundamental nessa escala evolutiva. Ela é fundamental. Mansidão no nosso lar, né? É o nosso primeiro compromisso quando reencarna, é com a nossa família. Quando a gente reencarna, esse é o nosso primeiro compromisso. É ali que a gente tem que começar o nosso acerto. Então a gente precisa ser manso, começar dentro de casa, ó. Essa paz, essa tranquilidade. E não pode ser aparente, é uma paz mesmo de coração. Nosso ambiente de trabalho, claro que é difícil
São espíritos de diversas vertentes que chegam ali naquele momento. Mas eu posso ser esse elo aqui, ó, que vai pacificar os conflitos. Que eles acontecem. A gente não pode também se omitir. E a gente tem que ser esse instrumento. Muitas vezes somos colocados ali para isso. Faz parte da nossa missão. Sermos o elo, né? Sermos esse cidadão aqui, ó, que está em paz, buscando equilibrar os nossos companheiros que estão em caminhada. Não cabe crítica a nenhum deles. São espíritos evoluídos em evolução como nós. Temos um pouquinho mais? Talvez sim. Isso não nos torna muito melhor do que eles, porque um dia já passamos por esse estágio. E se formos colocados naquela situação, temos o dever, o compromisso de ajudar, de sermos esse elo de ligação. Qualquer semelhança aqui, gente, é mera coincidência, tá? Isso não acontece com nós, não. Isso é só aqui na ilustração. Isso aqui sou eu aqui na casa espírita, ó, né? Bonitinho, bonzinho, falo baixinho, né? Eu entro aqui, passo pelo portal ali, falo baixinho, quase ninguém me ouve falar. Ô meu amigo, ô meu irmão. Mas quando eu chego em casa e chego no trabalho, vou sair daqui, vou chegar em casa, eu janto todos os dias. Chega lá, a janta não está pronta, ó. O que é que você estava fazendo, mulher? Aí a gente começa. Então são os nossos bipolaridades, né? Então a gente precisa ser esse manso aqui, ó, em todos os lugares, 24 horas por dia, inclusive quando a gente dorme, porque na maioria das vezes a gente sai para fazer algumas visitas. Porque senão de nada vale. Não adianta eu ser um cara bacaninha, bonitinho aqui dentro da Fundação Espírita, se eu não respeito o meu colega de trabalho, se eu não respeito, né, o meu chefe ou o meu subalterno, ou se eu não respeito uma lei de trânsito. Então a gente precisa mudar essa concepção. No poder da palavras gentis curam, palavras agressivas ferem profundamente. Nossa Madre Teresa de Calcutá fala que palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas seus ecos são verdadeiramente infinitos. Então, vamos policiar as nossas palavras, né? Evitar que a gente fale palavras agressivas, que ainda a gente pense, mas vamos tentar segurar para a gente, né? Caridade moral. Quantas vezes só ouvir uma pessoa que quer conversar com a gente, né? A nossa casa faz os atendimentos fraternos, uma caridade moral. Pessoas que chegam aqui que precisam conversar, somente conversar. E aí, ao colocar as suas situações, ser orientada, começa a achar um norte. Isso é uma caridade. E a gente vai fazer isso em casa, no nosso trabalho, com aquele colega que está no momento difícil, né? Então, ouvir principalmente, né? Vamos ter a paciência de ouvir. Por mais que a gente fale, meu Deus do céu, vem aquela pessoa de novo com o mesmo problema. Ela ainda não conseguiu resolver o problema dela. E cabe a gente, né? De novo, nós não somos colocados no caminho de ninguém por um acaso, isso não existe. Se ali estamos, se aquilo chega para a gente, é porque a gente tem condição, né, de ajudar de alguma maneira. Mesmo que eu não consiga conversar, mas eu vou pegar um telefone e falar, Rodrigo, estou com um colega aqui, me ajuda nisso. Rodrigo tem mais conhecimento. Esse é o nosso papel, de fazer esses elos de ligação. Importância do perdão, né? Fundamental isso. Se a gente perdoar, a gente liberta o peso do ressentimento. Claro que a gente não deveria ter que perdoar, porque a gente não deveria se sentir ofendido com nada, mas é normal, faz parte, né? Tolerância, aceitar as diferenças é sinal de maturidade espiritual. E aqui a gente vê ainda, né, diversidade religiosa no Brasil, diversidade política, diversidade nos esportes,
e diversidade intelectuais. Como eu falei, eu sou um físico nuclear, eu me acho muito mais do que aquele auxiliar de serviços gerais. Culturalmente, sim. Mas será que os espíritos, né, estão no mesmo nível? Às vezes aquele auxiliar de serviços gerais é muito mais espiritualizado do que um bambambam, né? Então a gente precisa ter essa noção disso, né? Respeitar quem pensa diferente da gente, quem tem a religião diferente, né? Quem torce por times diferentes, enfim. Isso aqui é uma briga de estádio, né? Uma coisa absurda. Uma coisa que deveria ser entretenimento vira guerra frequente, né? Enfim. Vamos seguir. Evangelho no dia a dia. Pequenas atitudes diárias constroem um ambiente de paz. E são as pequenas ações, né? Que o rapaz cortando o cabelo de uma pessoa de rua, do morador de rua, cuidar daquele caramelinho que fica abandonado, né? Se a gente não puder levar para casa, dar aquela assistência para ele. São pequenas coisas, né? Ao caminhar numa praia, mas não fui eu que joguei aquela garrafinha, aquele copinho. E aí? Passo batido? Deixo que aquilo estrague a natureza? E aí a gente tem que lembrar que a natureza é uma coisa criada por Deus, né? Então são pequenos gestos. E aí são vários que a gente poderia, né, elencar aqui. E aí a gente chega aos benefícios da mansidão. Olha, ela melhora relacionamentos, a nossa saúde emocional e o equilíbrio espiritual. E a gente atinge aquela paz interior que a gente precisa ter. Pode falar. Sobre uma ação até as nossas redes sociais, por exemplo. Né? Sim. Hoje, mais uma vez, eu estava até aqui passando, Santa Catarina é uma praga de escorpiões. Praga de? Escorpiões, tá. Estou recebendo essa notícia. Uhum. E o nosso parque Montaba, né, eu não moro na vila, mas no caso que nós não moro aqui, vejo que o pessoal tem muito cuidado com isso. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu aproveito as redes sociais que me ajuda, é uma caridade, passo a informação para os outros, tá? E também até, vou botar um texto aqui, até um alerta para o pessoal que está aqui, ó. Estamos vendo. Cidade Espírito Santo, na verdade. Captura centenas de escorpiões e milhos, alerta vermelho. Tá? Aí eu escrevi um texto aqui, as pessoas para divulgarem. Perfeito. Boa noite, pessoal. Estou divulgando esse assunto de escorpiões. Eu sei que passou isso aqui, porque fico muito preocupado com o descuidado com o lixo que boa parte dos moradores do Parque Montaba tem. Eu espero que nunca, mas se começar a aparecer escorpião na nossa região, vai ser uma loucura. Aí pode ser tarde demais. Peço ao pessoal que divulgue ao máximo essas notícias. Isso aí é até bom para o alerta do pessoal, porque a gente vê várias coisas aqui, lixo. Nós não temos lixo aparecido, mas vai aparecer, vai ser um caos. Então, quer dizer, é a forma de usar, é uma forma positiva de usar a rede social, né? Perfeito isso. Perfeito. Não, então, tudo tem dois lados. A rede social ela pode ser boa e ruim, de acordo com o que a gente faz. Lembra do diabinho e do anjinho? Nós é que fazemos isso. É o que eu vou propagar pelas redes sociais. Redes sociais, gente. Exatamente, então. A gente precisa contar boas histórias nas redes sociais, né? As ruins a gente recebe, deleta. As boas a gente repassa. É isso que a gente tem que fazer. Nós somos propagadores. A rede social é uma ferramenta que vai e atinge milhões de pessoas. Então, é como ele falou aqui, saber utilizar a rede social. É importante isso. São pequenas ações que a gente pode fazer. Eu não preciso sair de casa, eu não preciso vir para uma casa espírita para fazer boas ações, né? Muito pelo contrário, essas boas ações, elas precisam acontecer na rua, né? Obrigado, amigo. Obrigado pela contribuição. Então, a gente chegando no finalzinho, eu queria deixar essa frase para vocês, na mensagem de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Fantástico isso. O que eu fiz há 2 minutos atrás, esquece, eu não mudo mais isso. Magoei alguém? Eu não vou mudar isso. Já magoei. Posso modificar? Sim. Posso recomeçar e fazer um novo fim. Posso ir lá e pedir desculpas. Lembra quando ali o abraço de Pedro no Mateus, no perdão? É isso. Né? Eu não vou modificar o que passou, mas eu posso mudar aquilo que eu fiz de errado. Por isso a bênção da reencarnação. Por isso a gente reencarna. Deixar aqui um momentinho de reflexão para nós, né? Como é que a gente pode ser mais paciente e pacífico na minha vida? Uma coisa para a gente ir para casa pensando. Aí vocês vão falar assim, Rogério, eu não consigo fazer tudo aquilo que me pediu lá. Vou dar uma solução aqui. O que vocês acham que vai aparecer aqui? Uma solução para a gente não se alterar, ser intolerante, ser brando. Ó, a aguinha da paciência. Todo mundo conhece a historinha da aguinha da paciência, né? Você, numa confusão aí, você bebe, pega ela, põe aqui, fica quietinho, aí você não ofende ninguém, você não consegue fazer nada. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Água da paciência. Vou fazer uma pergunta aqui. Essa água da paciência resolve o problema para a gente melhorar dentro do copo? Não. Eu preciso fazer a ação de beber. Nesse fim de semana, antes que o meu dirigente me puxe a orelha, rapidinho. Nesse fim de semana, mais sexta-feira, estava num evento, e aí, alguns amigos, né? E aí surgiu uma conversa, ao invés de eu pegar a aguinha, não concordei com o que a pessoa falou. Ao invés de eu pegar a aguinha, e olha que eu estava com uma garrafinha de água, eu carrego sempre, está até lá dentro, carrego sempre uma garrafinha de água. Eu preciso beber muita água. Ao invés de eu pegar a garrafinha e botar a água da paciência na boca, o que eu fiz? Verbalizei. Aí o caldo entornou, né? Literalmente. Aí entra, graças a Deus, aí mostra que a gente, né, tem que estar nesse momento de evolução. Meu anjo de guarda falou assim, eu não vi a cena, mas eu devo ter imaginado ele na minha frente, falou assim, e aí, amigo? E o que aprende não funciona? Graças a Deus, a gente ouviu isso, me calei, né? Contornei a situação, né? Disse para a pessoa que aquilo que eu tinha dito não era o que eu tinha dito, né? Mas na realidade era o que eu tinha dito mesmo. Mas graças a Deus a pessoa entendeu, aceitou as minhas desculpas, né? Mas assim, a gente é invigilante. Então essa água aqui, ó, não adianta ficar no copo, nem na garrafinha. No momento difícil, bebe, e o segredo qual é? Não engula, que ela fica quietinha ali. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Sei que vocês tiveram que usar a água da paciência aqui comigo, mas eu agradeço o carinho de todos nós.